Bancada do Amazonas se reúne hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na pauta do encontro está o descontingenciamento de 300 milhões da Suframa retidos dos cofres da União. Mulher revela que João de Deus tentou matá-la a tiros após estupro. Sem Moro, Bretas assume protagonismo na Lava Jato. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara começa a analisar a reforma da Previdência esta semana. Ministro da Economia, Paulo Guedes, será ouvido na terça-feira. Após resgates, milhares de afetados pelo ciclone na África esperam por assistência. Tragédia deixou mais de 700 mortos. Nova Zelândia cria comissão para investigar atentado a mesquitas. Sargento da Polícia Militar morre em colisão de picape e micro-ônibus na M010. Genro mata sogro com 2 tiros na colônia Santo Antônio. É improvável acerto de contas, homem é morto no Alvorada com 4 tiros. Pistoleiro em garupa de motocicleta atira contra frequentadores de bar, matando 1 e ferindo 4. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h e 51 minutos. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. É o que fala o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Manaus está amanhecendo de céu nublado, com chuvas em áreas isoladas. E o Climatempo fala que é de 80% a probabilidade de chover até 35 milímetros. A temperatura, que é de 25 graus, terá máxima de 33 graus Celsius. A umidade do ar é de 75%. A velocidade do vento é de 14 km/h. É segunda-feira, 25 de março. 84 dias do ano. Faltam 281 para terminar 2019. Dia da Anunciação do Senhor. No Brasil é o Dia Nacional da Comunidade Árabe e o Dia Nacional do Oficial de Justiça. O que aconteceu nesta data? 1824. O imperador Dom Pedro I outorga a primeira Constituição do Brasil. 1854 começam a funcionar os primeiros lampiões a gás no Rio de Janeiro. 1865, a rua 25 de março em São Paulo é inaugurada. 1901, o primeiro carro Mercedes aparece em um evento automobilístico em Nice, lá na França. 1970, o presidente Médici amplia o mar territorial brasileiro de 12 para 200 milhas marítimas. Em 2002, um terremoto no norte do Afeganistão mata pelo menos 2.000 pessoas e deixa mais de 4.000 feridos. Agora 5h e 54 minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Primeiras informações das ruas da cidade. Alberto Pellegrini, bom dia e uma boa semana de trabalho para você. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Uma semana abençoada para todos nós, uma semana de trabalho, uma semana bem feliz, Paulo Guerra. Pellegrini, é um perigo agora e sair e sentar em mesas de bar, né, Pellegrini? De novo um pistoleiro agora na garupa de uma motocicleta. O que ele fez e aonde foi, Pellegrini? Ele disparou vários tiros, Paulo Guerra, contra frequentadores de um bar no bairro Alfredo Nascimento, na fronteira com o bairro Cidade de Deus. Todos estavam bebendo, ouvindo música alta, quando de repente o garupeiro de uma motocicleta desceu da moto e disparou contra os frequentadores do bar. 4 estão feridos no pronto-socorro Platão Araújo e 1 morreu. Pellegrini, briga de família. O homem brigava com a mulher, o sogro foi se meter. E como terminou isso, Pellegrini? Com a morte, Paulo Guerra, do sogro. O genro maldito, o genro odiado, estava agredindo a mulher. O pai dela foi intervir na briga e acabou morto com 2 tiros. No momento da discussão com a mulher, o genro não estava armado, Paulo, mas com a intervenção do sogro, ele foi em algum lugar, pegou uma arma, matou o próprio sogro e fugiu. 2 graves acidentes de trânsito aconteceram neste final de semana. Mãe e filho morreram em acidente de motocicleta. Um sargento da Polícia Militar morreu em colisão na M10, Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, acidente gravíssimo, infelizmente tirou a vida aí de um guerreiro da Polícia Militar. A picape que ele dirigia acabou colidindo com o micro-ônibus, ele ficou gravemente ferido e acabou não resistindo aos ferimentos. Nesse do Tarumã, Paulo Guerra, foi ali no ramal do Pontal, Paulo Guerra, a moto em alta velocidade acabou colidindo com uma picape. A moto era dirigida por um rapaz de 31 anos na garupa, a mãe dele com 53. Os 2 morreram na hora. Esse acidente na M10 a Manaus Itacoatiara
a picape, um choque frontal com o micro-ônibus, né, Pellegrini? A picape ficou totalmente destruída. Totalmente destruída, né? Deu perda total na picape. O sargento que dirigia a picape, Paulo, era o William Rodrigues da Silva, 45 anos, ele era lotado no batalhão de guarda, que infelizmente acabou morrendo nesse acidente. Acerto de contas no Alvorada, Pellegrini? Acerto de contas, e foi a noite passada, né? No possível acerto de contas, Paulo, um homem foi assassinado a tiros, foi no começo da noite de ontem, muitos ficaram assustados, foi uma correria danada lá no bairro do Alvorada, depois que um homem foi assassinado com 2 tiros. E os prontos-socorros da cidade com muito trabalho, Alberto Pellegrini? Agitado, Paulo, principalmente os prontos-socorros da zona leste da cidade, o Platão Araújo e o pronto-socorro João Lúcio. Platão Araújo, para você ter uma ideia, Paulo Guerra, somente no sábado e domingo, nós tivemos 8 eventos, 8 pessoas feridas por arma de fogo. Só para você ter uma ideia, 8 baleados deram entrada no Platão Araújo. Alberto Pellegrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu no final de semana. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra. Sem antes interagir com nossos ouvintes, abraço pro Júnior Paiva, ele que é um dos nossos ouvintes, Paulo, e age também como nosso informante, dizendo que está chovendo forte aí na área da Cefaz, Paulo, e ele diz também que tem um cano estourado aí no São Francisco, bem próximo à Cefaz. Um abraço também para o Francisco José e para a dona Regina aí no município de Iranduba. Francisco José está indo para aula, mamãe está indo levar ele para aula e está ouvindo o Jornal da Manhã. Além de toda a moçada lá de Manacapuru, Paulo Guerra também, o Batata da lotação, rádio ligado no Jornal da Manhã e todo o pessoal dos amarelinhos que nos dão o prazer da audiência. Chove em quase toda a cidade, a temperatura cai, está agora em 24 graus. Pois é, Paulo, aqui na área onde estamos, Paulo, desculpa interromper, aqui na área onde estamos agora na calçada do pronto-socorro João Lúcio, já saímos ali da garagem da Global, pra cá ainda não chove, Paulo. Tá bom, Pellegrini. 6:03 em Manaus. Bom dia para Urucará, onde o Wilson Costa na Urucará FM está acompanhando o Jornal da Manhã, e a informação de que uma árvore caiu próximo ao complexo viário do Coroado, atrapalhando o trânsito, segundo informações repassadas aqui através o aplicativo Mano. O Cine Manaus disponibiliza nesta segunda-feira 20 vagas de emprego nos postos da Avenida Constantino Nery, São Geraldo e no Shopping Felipe Dal, na Camapuã, Jorge Teixeira, a partir das 8 horas. Das 20 vagas oferecidas nesta segunda-feira, 4 são para churrasqueiro e outras 2 para auxiliar. Nesta segunda-feira, alunos do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Mata Falcão iniciam atendimento gratuito à população para a declaração do Imposto de Renda 2019, ano base 2018, de 14 às 17 horas, de segunda a sexta e de 9 às 12 aos sábados. Para participar, o declarante deve levar uma lata de leite em pó a título de contribuição. A arrecadação será revertida em doações para instituições beneficentes. Os candidatos ao primeiro processo seletivo de estágio em Direito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a DPAM, terão acesso ao gabarito da prova a partir desta segunda-feira, a partir de hoje, através do site da Defensoria. Realizado pela Escola Superior de Defensoria Pública do Estado, o exame foi aplicado ontem na Faculdade Marta Falcão, com 354 candidatos inscritos. O processo seletivo é destinado ao preenchimento de 10 vagas, preferencialmente destinadas às unidades da DPE, das zonas leste e norte, para cadastro de reserva. A Prefeitura realizará programações especiais voltadas ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado anualmente em 2 de abril. As ações vão envolver aproximadamente 2.000 participantes, sendo uma parte com alunos da Escola Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, além de familiares, convidados e estudantes de instituições parceiras da ação. Os eventos estão sendo organizados pelo Fundo Manaus Solidária, Secretarias Municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania e de Educação. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, realizará nos dias 26 e 27, terça e quarta-feira, o recebimento da documentação dos candidatos inscritos para os cursos de qualificação profissional. O processo de inscrição ocorrido no último dia 21 ofereceu 5.873 vagas para 74 cursos diversos. Dos 9.137 interessados, 3.264 ficaram na lista de espera de vagas nas turmas. As inscrições para a segunda turma do curso de capacitação de cuidador comunitário da Prefeitura, em parceria com a Fundação Dr. Thomas,
e a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, serão realizadas a partir dessa segunda-feira. Os interessados poderão se inscrever na Casa do Cidadão, localizado na Rua Maria Mansur, no Japim, até o dia 29, das 8 às 16, ou até o preenchimento das 50 vagas disponibilizadas para a comunidade. Agora 6h06 em Manaus. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, realizará a partir de hoje uma jornada de rastreio para a detecção do câncer coloretal que acomete o intestino grosso e reto. Os exames de colonoscopia e imagem do intestino grosso e reto serão realizados pela equipe do serviço de endoscopia e a estimativa é atender 30 pacientes até a próxima sexta-feira. Os transplantes renais no Amazonas devem iniciar a partir de julho. A previsão foi dada pela secretária executiva da pasta, Vanessa Nascimento, durante o primeiro simpósio de doença renal do Brasil, renal do Amazonas, realizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas e Universidade Federal do Amazonas. Atualmente, o único estabelecimento credenciado para transplantes no Amazonas é o Hospital Santa Júlia. Porém, o Estado não possui mais contrato, que faz com que os pacientes entrem na fila nacional e façam o transplante pelo Programa de Tratamento Fora de Domicílio, a TFD. Coordenadora da Central de Transplante do Amazonas, Lene Passos, destacou que o processo para a realização de transplantes será realizado por meio de tutoria, em que as tratativas estão ocorrendo com o Hospital Israelita Albert Einstein. O governo do estado informou que vai desrespeitar o limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal para pagar em abril 4% de reajuste salarial anual na database março de professores e outros servidores da educação. A confirmação também pelo secretário de Educação, Luiz Cárcio, e da Fazenda, Alex Daudiglio, de pagamento das promoções de servidores horizontal e vertical, pauta das reivindicações da categoria. Segundo o governo, somados o reajuste, as progressões e mais o pagamento da primeira parcela do acordo feito pelo governo anterior, que são 9,38% da database de 2018, os servidores da SEDUC terão ganhos de 13,31% no salário. Deputados federais e senadores do Amazonas têm encontro marcado hoje às 18 horas com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A agenda definida no dia 13 de março, quando os parlamentares amazonenses se reuniram com o novo superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, tem 4 prioridades. A primeira delas é analisar e homologar no Amazonas todo o processo produtivo básico, o PPB da cadeia de produção do Polo Industrial de Manaus. Buscar o descontingenciamento de mais de 300 milhões de reais retidos dos cofres da União, garantir a manutenção da competitividade com a segurança jurídica necessária da Zona Franca e a diversificação das atividades do Polo Industrial de Manaus. A nova política econômica do ministro Paulo Guedes, que prevê maior abertura de mercado e o corte drástico de incentivos fiscais, vem preocupando parlamentares, empresários e trabalhadores não somente do Amazonas, mas de toda a região amazônica. Polícia. Morador do Mutirão do Cacau, em Iranduba, reclama da falta de policiamento no bairro e afirma que as viaturas da PM só guarnecem postos de combustíveis e grandes casas comerciais, enquanto a comunidade em geral fica sem segurança. A reportagem é de J. Rai. O segurança Wilton Rebouças, que mora no bairro Alto de Nazaré, conhecido como Mutirão do Cacau, área de expansão urbana de Iranduba, ligou para a nossa redação neste fim de semana para reclamar da falta de segurança que, segundo ele, aflige a comunidade. O segurança relatou que teve a própria casa arrombada há uma semana, ficou sabendo quem são os ladrões, procurou a polícia, mas não foi atendido. Na delegacia lá do Cacau, o sargento disse que não ia atender a ocorrência porque não tinha gasolina. Só é 20 litros diário, eles não podem ultrapassar esses 20 litros, então eles têm que selecionar as ocorrências porque não tem combustível nas viaturas. Falta de segurança, a rua do Igarapé e Rua Beira Rio, onde os ladrões estão fazendo a festa lá, a polícia não passa lá. O Wilton Rebouças fez também outra denúncia grave. E as viaturas, elas só ficam em posto de gasolina e em estabelecimento grande, né? As ruas aqui do Mutirão são esquecidas, ele não faz a ronda, né? Procurado por nossa reportagem na tarde de ontem via mensagem de texto, o comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, Major Marcos Pires, não citou números, mas confirmou que desde outubro do ano passado a cota de combustíveis da corporação foi reduzida, mas afirmou que a situação já está sendo regularizada e logo as viaturas passarão a atuar mais intensamente nesses locais.
policiais. O comandante da 8ª CIPM negou que a polícia militar esteja priorizando estabelecimentos comerciais ou postos de combustíveis. De acordo com o Major Marcos Pires, mesmo com a redução da cota de combustíveis nos últimos 6 meses, foi estabelecido um roteiro de policiamento para as viaturas que contempla tanto as áreas comerciais quanto as regiões periféricas. A prova disso, segundo Pires, é o aumento do número de prisões de infratores por tráfico de drogas, porte e posse de armas de fogo e veículos com restrição de roubo e furto, totalizando 54% em relação ao mesmo período do ano passado. Paulo Guerra. Obrigado, J.R., por essa informação. Absurdo, 20 litros de combustível para uma viatura que passa o dia todo rodando para dar segurança à população. E vamos esperar que na realidade seja revisto e para que as viaturas possam trabalhar, possam operar, possam circular pelas ruas aí de Iranduba e também do Cacau Pereira e outras comunidades próximas, para que a população venha pelo menos a ter diminuído o índice de violência contra ela. É bastante lamentável tudo isso que está acontecendo na área da segurança. Peregrini, temos informações de que uma árvore caiu próximo ao complexo viário lá do Coroado, atrapalhando o trânsito. Alberto Peregrini, chove em quase toda a cidade. Chuva forte cai em Manaus nesse início de manhã. É verdade, Paulo, esse acidente aconteceu, né? E na madrugada, Paulo, foi no V8, no sentido de quem vem do Parque 10 para o Coroado, a aproximadamente 200 metros da rotatória do bairro do Coroado. O agente Dodô do Manaus Trem já está coordenando lá a movimentação do trânsito, já que a árvore, Paulo, ocupa uma faixa no sentido de quem vai, repito, do Parque 10 para o Coroado pela Efigênio Salles, né? E daqui a pouco deve ficar ainda mais complicado o trânsito no local, já que aquela via é de grande movimentação logo no começo da manhã, Paulo. Peregrini, o importante não é informar primeiro, mas informar certo, e é isso que a Rádio Difusora faz. Prossiga. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que no Pronto Socorro 28 de agosto a movimentação foi alterada, a movimentação foi grande durante principalmente o plantão correspondente de sábado para domingo. Pessoas que deram entrada vítimas de acidente de trânsito, 4 pessoas vitimadas no trânsito, 1 pessoa deu entrada vítima de agressão física, 8 pessoas deram entrada vítima de agressão, incluindo aí faca e tiro. Movimentação realmente bem alterada no pronto-socorro 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, um homem deu entrada vítima de cacetadas pelo corpo. Paulo Guerra, ele se envolveu em uma briga e acabou levando pauladas. Um pedaço de pau, um ripão 3x4 foi usado para agredir esse homem, que levou uma lapada no pé do vidro e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Não sabia nem de onde ele vinha, ficou zonzinho após levar essa violenta paulada na cabeça. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, do Gigante da Zona Leste da cidade, um homem deu entrada, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ferido a golpes de punhal. Ele levou uma punhalada na barriga, ele deu entrada em estado grave, mas graças à ação dos profissionais da vida do pronto-socorro João Lúcio, os verdadeiros anjos da vida, salvaram a vida desse homem, bem como de outros que deram entrada vítima de violência no final de semana. Olha a faca! Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem foi vítima de facadas pelo corpo. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio por volta das 23h55. Estava perto da meia-noite quando esse homem dava entrada no pronto-socorro João Lúcio no plantão de sábado para domingo. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Trata-se de uma mulher que deu entrada, ela acabou apanhando do próprio companheiro, que após agredi-la, fugiu com medo da Maria da Penha. O covarde bateu na mulher e depois
fugiu. Pronto socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da zona leste da cidade, esse também localizado na zona leste. Uma pessoa deu entrada, era noite de ontem, Paulo Guerra, com uma violenta facada, ele foi atingido com uma facada, ele deu entrada com as vísceras expostas, as tripas, a bobosada estava aparecendo, muita gente que olhou, uma senhora que olhou e queria desmaiar, ela estava com uma acompanhante quando viu passar aquela bobosada se mexendo e o homem dando entrada entre a vida e a morte. Ele deu entrada, logo foi para o centro cirúrgico, lá os anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo salvaram a vida desse homem que deu entrada no bico do urubu. Ele estava mais para lá do que para cá, o urubu já estava rondando a área do pronto-socorro Platão Araújo, só que os anjos da vida salvaram a vida deste homem lá no pronto-socorro Platão Araújo. 1, 2, 3, 4 baleados de uma só vez chegaram no pronto-socorro Platão Araújo, vindos de um bar, de um tiroteio, de um bar que estava funcionando ali na área do bairro Alfredo Nascimento, próximo ali à Cidade de Deus. O bar estava bacana, todo mundo enchendo a cara, a cerveja de pobre era servida, a música tocava alto, o som chiava que só desgraça, era mais chiado do que música, mas tendo a cerveja de pobre o negócio tá bom. Daí chegou o Paulo Guerra, um homem que estava na garupa de uma moto, atirou e acertou 5 pessoas. 4 ficaram feridas e 1 acabou morrendo na hora nessa confusão em um bar, lá no bairro Alfredo Nascimento. Ainda do Platão Araújo, 3 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito naquela unidade de saúde, como já disse, localizada na zona leste da cidade. É agora. As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. E atenção, chove em praticamente toda a cidade, menos na zona leste, a zona mais famosa e mais charmosa e mais aconchegante da cidade. A zona leste está apenas com um ventinho fresco. O pessoal aí das outras zonas estão pegando chuva. Na zona leste é só o friozinho. Essa zona leste é cada vez a melhor zona da cidade. Genro! Um genro maldito matou o sogro com 2 tiros. E tudo aconteceu assim. Um casal brigava por causa de ciúme. Ele, bastante alterado, agredia a esposa. Nesse momento, o pai da jovem foi intervir na briga. O assassino é David Lima. Ele estava agredindo a esposa quando o sogro foi intervir na briga. O pai da jovem foi intervir na briga. Ela estava sendo agredida e ele interviu na confusão. O genro saiu e quando voltou, ele voltou armado e matou o sogro a bala. Matou o sogro com 2 tiros. Isso aconteceu no bairro Colônia Santo Antônio. Genro não é parente, todo é cuidado, é pouco com esse genro metido a brabo. Aí depois ele pagou pegando o couro do genro, do sogro, melhor dizendo, e foi buscar um revólver para se vingar da peia que ele levou do sogro e acabou matando covardemente o homem com 2 tiros. Foi o genro que matou o sogro. Ele está fugido, o nome dele é David Lima. Tomara que ele seja preso e apodreça na cadeia. O corpo de uma jovem de 25 anos foi encontrado no quintal de uma casa abandonada na rua Alfazema, no bairro Jorge Teixeira. As primeiras informações dão conta de que um homem que passava pelo local viu aquela mão estendida no chão. Ele chegou mais perto e viu que tratava-se de um corpo de uma jovem. Rapidamente a polícia foi acionada e foi até o local. Daí em diante, o Departamento de Perícia Técnica Científica tomou conta da ocorrência e posteriormente o carro-tumba do Instituto Médico Legal levou o corpo da vítima para a sede do IML. Durante uma ação criminosa,
um assaltante, um bandido. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã 2 chegaram numa moto, 2 bandidos. O mais exaltado entrou na padaria, o outro ficou esperando na moto, até que ele apontava a arma para todo mundo e dizia: se alguém se mexer eu vou matar, eu vou esfolar, eu quero matar, me passa o dinheiro. Daí os funcionários da padaria e demais clientes passavam tudo que tinha para esse assaltante. No momento em que ele estava fugindo, apareceu o pistoleiro misterioso e disparou. 1, 2, 3 balaços no corpo do assaltante, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Já passou dessa para pior. O passarinho da morte levou o assaltante desta para pior. Ele partiu com o revólver na mão e com o dinheiro roubado. As primeiras informações dão conta de que ninguém teve pena do cadáver estendido no chão. Até uma senhora que se diz obreira, que passava pelo local, deu 2 cutucadas com a sombrinha no morto, no assaltante morto. Morte no asfalto. A colisão entre uma moto e uma picape no ramal da Vivenda do Pontal, no Tarumã, resultou na morte de mãe e filho. A moto era pilotada por um homem de 32 anos de idade, 31 anos na verdade, e a mãe dele, uma senhora de 53 anos, estava na garupa com ele. Ele acabou perdendo o controle da moto e bateu numa picape. Os 2 morreram na hora. Uma cena macabra, uma cena triste, uma cena inesquecível para quem viu a morte trágica de mãe e filho que morreram num acidente de trânsito. Um acidente no quilômetro 22 da M010 resultou na morte do sargento da Polícia Militar. Um guerreiro da PM, infelizmente, acabou morrendo nesse acidente. Trata-se do sargento William Rodrigues da Silva, de 45 anos. Esse guerreiro da PM era lotado no batalhão de guarda, era um bom soldado, era um bom militar, era um bom sargento e infelizmente acabou perdendo a vida em um gravíssimo acidente de trânsito. A picape que o sargento dirigia colidiu com micro-ônibus. Lamentamos aí profundamente a morte desse guerreiro da Polícia Militar. No último dia 17 desse mês, ou seja, no último domingo, né, no domingo retrasado, um homem acabou sendo atingido a tiros. Foi no bairro do Alvorada. Desde então, ele ficou internado no pronto-socorro. De tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Ele travava um duelo contra a morte. Ele não queria morrer. Entretanto, a noite passada, a boca da noite, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma morte no bairro do Alvorada. Dessa vez, um homem até o presente momento não identificado foi barbaramente atingido com 1, 2, 3 balaços pelo corpo. Rapidamente, após receber os disparos, ele agonizava. De tudo era feito para salvar a vida dele. O SAMU levou ao pronto-socorro 28 de agosto. Entretanto, logo após dar entrada naquela unidade de saúde, ele foi passar por cirurgia e acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma verdadeira desgraça. Um tiroteio aconteceu em um bar no bairro Alfredo Nascimento. Foi a noite passada e tudo aconteceu assim.
Era a noite de ontem. O bar estava completamente lotado. A grande maioria dos frequentadores eram de flamenguistas, estavam comemorando a vitória apertada em cima do Juvenil do Fluminense pelo placar de 3-2. Todos estavam bebendo, a cerveja de pobre rolava solta, o tira-gosto mais caro era sardinha em lata e salsicha em lata, que era servido junto com a cerveja de pobre. Tudo parecia tranquilo, o som tocava alto ao som de Bruno e Marrone. Choram as rosas. Desse momento, Paulo Guerra, um pistoleiro dominado pelo capeta, pulou da garupa de uma moto e disparou aleatoriamente. Era bala para tudo quanto é lado. 1, 2, 3, 4 ficaram feridos a bala, estavam todos ensanguentados, estavam entre a vida e a morte. Só que um desses outros, um quinto homem aqui levou um tiro no meio do peito. Esse sim, Paulo Guerra, morreu e morreu na hora. Os outros que estavam feridos também gritavam, desesperados, e foram levados ao pronto-socorro. Um deles ainda continua gravemente ferido, outros 3 foram liberados e o que morreu não teve a mesma sorte. Esse foi levado direto à sede do Instituto Médico Legal. A bebedeira, mais uma vez, acabou em tragédia, e dessa vez foi no bairro Alfredo Nascimento. Aí chega um na rede social: ai, Pellegrino falou mal do Flamengo. Sou flamenguista também, tá, mano? Vai procurar fazer. Muito bem, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas, o negócio foi agitado, 72 exames de corpo de delito. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, desses exames de corpo de delito, a grande maioria, a maioria esmagadora, foram de violência doméstica, de covardes que bateram em mulher. A maioria dos exames foram feitos em mulheres que foram agredidas covardemente por homens. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Os jogos de ontem pelo Campeonato Carioca: Flamengo 3, Fluminense 2. Americano 2, Botafogo 2. Madureira 0, Cabo Friense também 0. Portuguesa 2, Resende 1. Volta Redonda 2, Boa Vista 4. Campeonato Paulista: Ferroviária 1, Corinthians também 1. São Paulo 2-1 no Ituano. Bragantino 0, Ponte Preta 1. Campeonato Paraense: Paysandu 1, Clube do Remo também 1. Campeonato Amazonense: Manaus 2, Rio Negro 0. Princesa 1, Nacional 1. Penarol 0, Iranduba 1. Campeonato Gaúcho: Juventude 0, Grêmio 6. Campeonato Mineiro: Atlético 3, Tupinambás 1. Sul-Americano Sub-17. Brasil 1, Uruguai também 1. Jogos de hoje: às 20 horas pelo Campeonato Mineiro jogam América e Caldense. Campeonato Catarinense também às 20 horas, Tubarão e Brusque. Às 16h45, eliminatórias da Eurocopa jogam França, Islândia e Portugal e Sérvia. Últimas notícias. Tempestade tropical deve atingir litoral sul da Bahia e do Espírito Santo. A previsão de ocorrência de ressaca atingindo a costa entre Vitória no Espírito Santo e Caravelas na Bahia, com onda de até 2,5 metros até a terça-feira. Ventos fortes podem chegar a 87 km/h. O médico João de Deus, em prisão preventiva desde dezembro e denunciado por abuso sexual e estupro, teria tentado assassinar uma mulher após estuprá-la, segundo aponta a própria vítima. O crime teria ocorrido em 1973 e foi revelado ontem à noite pela TV Globo. Uma mulher que preferiu não se identificar por medo de represálias afirmou que há cerca de 46 anos foi estuprada e baleada por João de Deus em Alexandria, cidade próxima a Badiânia, onde o médium vivia. O governo divulga às 14 horas de hoje os dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados de fevereiro. Em janeiro, o país criou 34,3 mil empregos formais, queda de 56% ante 2018. O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho completa 2 meses e outra estrutura de contenção de rejeitos da empresa corre o risco de estourar. A barragem sul superior na mina de Gongo Soco
em Barão de Cocais. Hoje é feriado na cidade porque na sexta a Vale levou para o nível máximo o risco de rompimento da barragem. Haverá treinamento para a população de Barão de Cocais e caso a estrutura se rompa, as cidades de Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo também podem ser atingidas por um novo mar de lama. Uma petição encaminhada pelo Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça diz que a mineradora Vale sustentou uma falsa situação de segurança na barragem sul superior da mina Gongo Seco em Barão de Cocais, na região central de Minas Gerais. Segundo o documento, em 8 de março, a mineradora já sabia do risco de rompimento da estrutura e omitiu a informação às autoridades. Governo paga assessores do ex-presidente Lula mesmo com ele preso há quase um ano. Petista disputa na justiça direito de permanecer com 8 funcionários que custam R$50 mil por mês. A prisão do ex-presidente Michel Temer e o potencial das investigações sob o comando de Marcelo Bretas conduziram o juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro ao posto de principal nome da Lava Jato, após o ex-juiz Sérgio Moro assumir o Ministério da Justiça. Desdobramento de operações no Rio que estão sob a alçada e sua alçada devem gerar nos próximos meses turbulência para políticos, empresários e até integrantes de cortes superiores. O mercado e o mundo político devem repercutir hoje o duelo de declarações travado na noite de sexta-feira e durante todo o sábado por Bolsonaro, que estava no Chile, e Rodrigo Maia, que estava em São Paulo. O presidente da Câmara afirmou ser importante que o governo acerte na articulação e que Bolsonaro não pode terceirizar a articulação como ele está fazendo. Antes de voltar para o Brasil, o presidente questionou o que é articulação. O que está faltando eu fazer? Ontem, o líder do governo na Câmara discutiu a articulação da Previdência com Bolsonaro e disse que o clima vai arrefecer. Em meio à crise com Bolsonaro, Maia diz, aliás, que a reforma da Previdência está acima do governo e que irá blindá-la. Uma rede de contas em paraísos fiscais poderia ser o indício que faltava para uma comprovação de que o acordo assinado entre a Nike e a CBF rendeu milhões de dólares em propinas ao ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. As informações fazem parte dos processos na Espanha contra o dirigente do futebol e que revelam que o ex-presidente da CBF é alvo de investigações em Andorra, nos Estados Unidos, na Suíça e na própria Espanha. Nesta segunda-feira tem início o período final de julgamento de Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona e parceiro comercial de Ricardo Teixeira. Ele é suspeito de ter orquestrado um sistema para desviar milhões de euros da renda de amistosos da seleção brasileira. Um executivo da Ethiopian Airlines questionou se o Boeing foi o suficiente e treinou bem os pilotos sobre um software agressivo que empurra o nariz do avião para baixo, foco da investigação de um acidente aéreo na Etiópia este mês. Comentários do executivo-chefe e vice-presidente da companhia aérea neste fim de semana serão combustível em um debate sobre a segurança do avião 737 MAX da Boeing, 2 dos quais caíram em circunstâncias similares nos últimos 5 meses. 5 países controlam 3/4 do mercado de vendas de armas no mundo. O último relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo aponta que Estados Unidos, Rússia, França, Alemanha e China responderam nesta ordem por 75% das exportações de armas no período entre 2014 e 2018. Vários jihadistas da organização Estado Islâmico que se esconderam em cavernas durante a queda de seu califado em Bangus, no leste da Síria, se renderam ontem às forças curdo-árabes, informou o grupo radical. As forças democráticas sírias, uma aliança curdo-árabe apoiada pelos Estados Unidos, anunciaram na véspera que eliminaram totalmente o autoproclamado califado do grupo Estado Islâmico. O resgate deixou de ser prioridade nas regiões de Moçambique e Zimbábue, afetados pelo ciclone Idai. Agora que o nível da água desceu, as organizações nacionais e internacionais se dedicam a prestar assistência às dezenas de milhares de vítimas de uma tragédia que já causou mais de 700 mortes. As equipes de assistência agora focam em levar alimentos, remédios, água potável, sistema de saneamento e diversos materiais para poder proporcionar refúgio às quase 770 mil pessoas até o momento afetadas de forma direta pela tragédia. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados começa a analisar a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência nesta terça-feira, ao ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na quinta-feira, os deputados do colegiado vão debater o texto com juristas. As comissões de Assuntos Econômicos e de Direitos Humanos do Senado reúnem-se nesta quarta-feira de forma conjunta para ouvir o ministro da Economia. Além da reforma da Previdência, o endividamento dos estados brasileiros e os repasses da Lei Candir também estarão no foco dos senadores. Os procuradores que investigam o esquema de recebimento de propina supostamente liderado pelo ex-presidente Michel Temer afirmam que o almirante reformado e ex-presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro, e sua filha Ana Cristina
Toniolo tentaram esconder dinheiro ilícito em bancos suíços mesmo após a condenação pela Justiça Federal do Rio em 2015. A afirmação teve como base documentos enviados pelas autoridades suíças do Conselho de Controle de Operações Financeiras. A defesa de Otton Ana Cristina disse que não teve acesso integral aos documentos da investigação e que por isso não seria o momento ideal de se manifestar sobre o assunto. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio já começou os contatos com a Suíça para bloquear o dinheiro. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou nesta segunda-feira a criação de uma comissão real de investigação para analisar o papel das forças de segurança no atentado de 15 de março contra 2 mesquitas na cidade de Christchurch, que deixou 50 mortos. Enquanto os neozelandeses e as comunidades muçulmanas de todo mundo guardam luto e mostram sua compaixão, também se perguntam com toda a razão do mundo como foi possível que esse atentado terrorista ocorresse aqui, declarou Ardern em entrevista coletiva. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Líder do governo na Câmara defende nova política e alfineta Rodrigo Maia. Folha de São Paulo. Governo paga 50 mil a assessor de Lula mesmo com ele preso. O Estado de São Paulo. Justiça liberta mais um preso na operação que levou Temer à prisão. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Após protestos, empresários saem em defesa da nova Previdência. Valor Econômico. Juiz Marcelo Bretas decide manter prisão de Temer. Estado de Minas. Vale sabia da situação iminente de rompimento em Barão de Cocais há mais de 20 dias. Jornal do Comércio no Recife. Informalidade e benefícios respondem por 40% da renda nas famílias do Brasil. Diário do Nordeste. Acidente entre carreta, moto e automóvel deixa 3 mortos no interior do Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Avião russo chega à Venezuela com tropas e equipamentos. A única edição local a chegar à nossa redação é a crítica que hoje estampa. Susto na Zona Sul, acidente, casa desaba e fere 2. Tremeu tudo. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5 horas e 45 minutos.